E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney novamente, professor de Ciências do 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula de Ciências. Hoje nós vamos iniciar estudos relacionados à citologia e vamos até a genética nas próximas aulas, beleza? Antes de iniciar, eu gostaria de avisá-los que vocês podem garantir lá a presença de vocês. Vão lá no ícone obrigatório de atividades, realizem as atividades e garantam a assiduidade. Agora, para aqueles alunos que ainda não estão acessando os aplicativos, pessoal, ainda há tempo. Qualquer problema, por favor, vá até a tua escola, lá tem uma equipe que vai te ajudar. E também, para aqueles alunos que não têm disponível as tecnologias, vocês também não precisarão ficar de fora. Também foi preparado atividades impressas que estão lá na escola de vocês. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, cujo objetivo principal é fazer uma revisão acerca da citologia. Lembrando, citologia é o estudo das células. E também o nosso objetivo é falar com mais afinco sobre uma parte da célula, que é o núcleo celular. Tranquilo, pessoal? Eu vou iniciar a minha aula de hoje com uma pequena reflexão. A reflexão que eu faço é: qual o projeto que você tem para a sua vida? Você já pensou nisso? Quais são os projetos que você tem? O que você quer fazer? Como que vai ser a tua vida profissional? Você já tem direcionado ela? Tua vida afetiva, tua vida pessoal? Você sabia que se você fizer um projeto de vida, as coisas fluem com mais facilidade? Sabia que fazer um projeto de vida é organizar, sistematizar o que você vai fazer lá na frente? É importante. Vocês estão no 9º ano e daqui a alguns poucos anos vocês estarão aí completando a educação básica. Não dá para ficar pensando num projeto de vida daqui a 3 anos. Pessoal, pensem nisso agora, já vão organizando, percebam a importância dos estudos e da escola para aquilo que você tem como projeto de vida. E aproveito a oportunidade que essa aula será passada no mês de outubro. E eu fico aqui com um abraço fraternal aos professores. É o mês que comemora-se o Dia dos Professores. O profissional que, sem dúvida nenhuma, se dedica a ajudar as pessoas nos projetos de vida que elas possuem. Tá bom? Um abraço, professores. Vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre a citologia e tal. Vamos falar sobre o núcleo. Vamos lá para a genética. Vamos lá para a genética do mendeliana. Vamos lá para a genética moderna. Nossa, um monte de conteúdo. E aí eu trouxe aqui para vocês uma possibilidade de estudo, tá certo? Vamos construir um glossário. O que é uma possibilidade de estudo? É uma metodologia de estudo. Tem gente que estuda escutando música. Tem gente que consegue estudar com outra pessoa conversando. Tem gente que só consegue se concentrar com alguém, com um ambiente totalmente em silêncio. Tem outros que preferem utilizar o livro didático como suporte. Tem outros que ainda recorrem a videoaulas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na biologia, nós temos muitos termos que não fazem parte do nosso cotidiano. Esses termos técnicos precisam fazer parte do nosso cotidiano quando nós precisamos estudar essa área. Por esse motivo, eu convido vocês a construírem um glossário. O que é um glossário? É como se fosse um dicionário com algumas particularidades. Lembre, o dicionário ele é generalista. Lá no dicionário eu tenho termos relacionados à saúde, à economia, relacionados ao meio ambiente, relacionados a várias áreas. Mas no glossário é um dicionário específico, mas que eu mesmo posso criar. O nosso dicionário específico é um dicionário específico dos termos biológicos, que serão importantes para interpretarmos a genética lá na frente, tá bom? Então é assim, vocês vão fazer isso no próprio caderno de vocês, ou vão pegar um caderno velho lá que tenham folhas em brancos e vão construir o glossário. É simples, cada palavra que eu falar aqui e que eu vou traduzir o que é, você vai pegar essa palavra e vai colocar do lado o significado. Ali você vai ter o teu dicionário, o teu glossário, para os momentos que você precisar, e vão precisar. Vamos lá, vamos iniciar
com a teoria celular. Lembrando que, em 1665, aproximadamente isso, Robert Hooke, após construir um aparelho aprimorado de lentes, o qual nós chamamos de microscópio, observou a primeira unidade, a qual ele denominou cella, e que hoje nós chamamos de célula. De lá para cá, nós sabemos que a célula é a principal unidade do ser vivo, ou seja, nós seres vivos somos formados por célula. Todas as células são iguais? Não. Com o aprimoramento dessa ferramenta, o microscópio, nós identificamos que nós, embora seres vivos, não somos todos iguais, inclusive na nossa constituição, tá certo? Então nós temos lá seres, de acordo com o tipo de célula, nós vamos chamar de seres eucariontes ou eucarióticos e seres procarióticos, tá certo? Formados por células procariontes. Então o que é uma célula eucariótica? É aquela célula cujo material genético está protegido por uma membrana. E aí, como ele está protegido por uma membrana, aquela parte protegida vai se chamar núcleo. Portanto, células eucarióticas são aquelas células dos seres vivos que possuem células com núcleo. Agora, aqueles seres vivos que possuem material genético disperso em algum lugar na célula, não protegido por uma membrana específica, eles não vão ter núcleo. Portanto, eles vão se chamar seres procariontes. Exemplo, as bactérias. Percebam aqui no desenho da bactéria. Isso é um desenho, não é a própria bactéria. Essa imagem em azul aí, espalhado, é o material genético, né? Esse material genético dela, ele está disperso dentro do próprio corpo dela, não está protegido por uma membrana. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui eu já tenho uma célula eucariótica. Se eu pegasse uma das minhas células, eu ia observar esse formato. Pelo que ela é formada? Ela é formada aqui, ó, pela membrana plasmática, por essa região aqui, que forma a maior parte da célula, denominada citoplasma, e por essa parte que, especificamente, na minha imagem está no centro, denominada núcleo. O núcleo tem uma membrana, a qual protege o nosso material genético. Nós já vamos ver isso lá na frente, calma. Já viram o glossário de vocês aí, o que tem que ter? Núcleo, membrana plasmática, célula eucariótica, célula procariótica, bactéria. Pode colocar isso, vai colocando do lado o significado para não esquecer, tá bom? Todas as nossas células com núcleo são iguais? É claro que não. Por exemplo, aqui eu tenho duas imagens, uma de uma célula animal e outra de uma célula vegetal. Nós temos particularidades, nós temos coisas iguais? Sim, mas nós temos também diferenças. Olha a imagem lá da esquerda, é uma célula vegetal. Ali nós temos uma particularidade que é, por exemplo, o aparecimento da parede celular, dando maior proteção à célula. As nossas células, as células animais, elas não têm a parede celular. Nós só temos ali no final a membrana plasmática, que protege a nossa célula e também controla o que entra e o que sai. Percebam também ali na minha imagem, da esquerda, que o núcleo da célula vegetal, que é esses pontinhos mais escuros, eles não estão especificamente no centro da célula. Então, é lógico, o núcleo pode ser encontrado em maior quantidade no centro da célula, mas isso não é uma regra. Tá bom? Nós podemos encontrar o núcleo em regiões diferentes do que o centro celular. Outra coisa, se eu tivesse pego células estriadas musculares, por exemplo, vocês iam ver o aparecimento de mais do que um núcleo. São chamados de células polinucleares, polinucleadas ou polinucleares. Mostra também que uma célula pode ter mais do que um núcleo. Beleza, pessoal? E aí eu tenho uma imagem aqui bem emblemática. Saibam vocês que essa imagem aqui, ela corresponde à corrente sanguínea. Aqui na corrente sanguínea, eu tenho dois tipos de células diferentes. Esse em vermelho, pessoal, são chamados de hemácias, ou também chamados de glóbulos vermelhos, que têm a finalidade de transporte de substância no nosso organismo. Os glóbulos vermelhos são as únicas células que nos formam, chamadas de células anucleadas, ou seja, elas não possuem núcleo.
A natureza construiu assim para que coubesse mais quantidades de substância. Ela tem a finalidade de transporte. Ao lado dela, em amarelo, eu tenho uma bactéria. A bactéria também não tem núcleo. Lembram? O material genético está disperso. É uma célula procarionte. Então, eu tenho dentro do mesmo local, em vermelho, uma célula eucarionte sem núcleo e uma célula procarionte, normalmente não, sem núcleo de fato. A célula eucarionte aqui, no caso a hemácia, é sem núcleo, porque ela precisa transportar mais substância e é assim que ela foi constituída. Mas não é regra, porque todas as outras células do nosso organismo possuem um núcleo. Possuem uma membrana protegendo o material genético. Essa é uma particularidade, só para nós relembrarmos. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam. Sobre as células eucarióticas, é correto afirmar. Alternativa A, elas possuem núcleo? Alternativa B, não possuem núcleo? Alternativa C, são representadas pelas bactérias? Ou alternativa D, apenas as hemácias possuem núcleo? Vamos lá, pessoal, agora é com vocês, eu já volto.
Daí, pessoal, olha lá, ó, primeira alternativa, hein? Possuem núcleo, células eucarióticas. Lembram? São as células que possuem aquela membrana que protege o material genético. Ótimo. Vamos lá. Núcleo celular. Nós vamos pegar aqui da célula, nós temos lá membrana plasmática, citoplasma, organelas celulares, que são aqueles pequenos órgãos que também possuem uma membrana, por isso são chamados de organelas celulares. E nós temos lá aquela parte que na maioria das vezes é desenhada como se fosse uma parte central, o núcleo. E é exatamente o núcleo que nós vamos nos concentrar agora. Pelo que o núcleo é formado? O que tem lá dentro do núcleo? O que é esse material genético? Vamos lá, pessoal. Primeiro que quando o Robert Hooke inventou o primeiro microscópio, por mais que naquela época as lentes já estivessem avançadas, ele não foi capaz de enxergar, de observar o que tinha lá dentro do núcleo. São teorias mais recentes, mas que são fundamentais para nós entendermos a sequência. Vamos devagar e vamos construindo o glossário de vocês aí. Primeira coisa, primeira característica do núcleo, talvez aquela que mais caracteriza o que é ter núcleo, a membrana que o protege. A membrana que o protege, ela pode ser encontrada com diversos nomes. Carioteca, membrana nuclear, envoltório nuclear, envelope nuclear. Então são vários termos que dizem a mesma coisa. Vamos chamar de membrana nuclear ou carioteca. É essa membrana, isso no meu desenho aqui, ó, na minha imagem, é isso em roxo que está protegendo aquilo que está lá dentro. A carioteca ou membrana nuclear, ela é formada por pequenos poros. Estão vendo esses buraquinhos? São chamados de poros. Os poros, é pelos poros que acontece o fluxo de substâncias, de enzimas, de proteínas, principalmente de dentro do núcleo para fora. Então, o fluxo de tudo aquilo que vai entrar e sair acontece através desses porozinhos aí, beleza? Essa membrana, a carioteca ou membrana nuclear, ela, assim como a membrana plasmática, ela é lipoproteica, ou seja, ela é formada por lipídios e proteínas. E como a membrana plasmática, tem a função de proteger e controlar aquilo que vai entrar e vai sair. Principalmente no núcleo aqui, aquilo que sai do núcleo. Bom, então temos lá a carioteca, temos aqui o nucleoplasma. Vocês estão lembrados lá do citoplasma na célula como um todo? O citoplasma é aquela camada formada por água e sais minerais, né? Aquela camada gelatinosa, onde nós vamos encontrar as organelas celulares. No nucleoplasma é um pouco parecido. O nucleoplasma é também formado por sais minerais e tal, são todas aquelas substâncias que preenchem o núcleo, né? Envolvem o núcleo. Então ali dentro eu tenho o nucleoplasma, né? essa porção mais líquida do núcleo. A outra parte bem significativa, eu acho que talvez a mais significativa para a aula de hoje, vem essas duas próximas partes. Eu vou falar só de 4 delas, que é a cromatina. Pessoal, quando os homens começaram a identificar o núcleo celular, eles perceberam que o núcleo era formado por substâncias que tinham aspectos ácidos. Como essas substâncias tinham aspectos ácidos e estavam lá dentro do núcleo, eles passaram a chamar isso de ácidos do núcleo ou ácidos nucleicos. Vamos lá, ácidos do núcleo são os ácidos nucleicos. São 2 os ácidos nucleicos, o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. O ácido desoxirribonucleico é também chamado de ácido desoxirribonucleico, DNA. O ácido ribonucleico também é chamado de RNA. Tanto o DNA quanto o RNA vão ser encontrados dentro do núcleo, mas não só dentro do núcleo. A princípio, eles foram encontrados só dentro do núcleo, formando os ácidos nucleicos, DNA e RNA, ao qual nós podemos chamar aqui de cromatina. A cromatina, então, é formada pelos ácidos nucleicos misturado com algumas proteínas. É isso aqui que a membrana plasmática protege. É esse material aqui que está protegido ali, formando esse local denominado núcleo. Beleza? Então, ó, membrana nuclear vai proteger o material.
Nucleoplasma vai preencher ali dentro do núcleo. Cromatina são esses ácidos nucleicos, DNA, RNA e outras proteínas que estão ali dentro do próprio núcleo. E para encerrar aqui as 4 partes principais do núcleo, eu trouxe aqui o nucleolo. Vocês perceberam que nas imagens anteriores eu sempre tenho trazido uma imagem mais escura, bem no meio ali? Ó, essa imagem mais escura aqui é o nucleolo. É o nucleolo. Ali dentro do nucleolo eu tenho 2 coisas bem importantes. Primeiro, é ali dentro do nucleolo que vai ser produzido uma organela celular chamada ribossomo. Coloque lá, ribossomo. Essa organela, ela estará envolvida com a síntese de proteína, com a produção de proteínas, ribossomos. E lá dentro do nucleolo também eu tenho um ácido nucleico. Esse ácido nucleico que eu vou encontrar no nucleolo são os RNAs. DNA eu vou encontrar principalmente aqui fora, na cromatina. Mas o RNA, esse outro ácido nucleico, eu vou encontrar especificamente lá dentro do nucleolo, com uma função importante, que é a função de produção de proteína. E nós vamos entender isso lá na frente. Vamos ver se vocês entenderam. De acordo com o que você viu sobre o núcleo, o que seria a cromatina? Vamos lá. Dêem uma olhadinha lá no glossário que vocês escreveram. Eu já volto.
Beleza, pessoal? Será que vocês responderam? Ó, antes de respondermos ali, eu vou voltar aqui a imagem, ó. Não temos compromisso com isso. Olha a cromatina. A cromatina é o conjunto de DNA, RNA e proteínas que está aqui, ó, protegida dentro do núcleo. Beleza? Vamos ver lá então. De acordo com o que você viu sobre o núcleo, o que é a cromatina mesmo? É o complexo de DNA, RNA, né? Os ácidos nucleicos, e proteínas que se encontram dentro do núcleo celular, nas células eucarióticas. Lógico, as células eucarióticas são aquelas que têm núcleo, porque as procarióticas não têm, tá certo? Vamos lá, terminando aqui, ó. Eu falei bastante sobre material genético, DNA, ácidos nucleicos, sim. Vamos trazer tudo isso para o mesmo mote. Ácidos nucleicos, DNA, RNA, material genético, genes, todos eles estão relacionados à mesma coisa. O material genético, pessoal, é o conjunto de informações necessárias para produzir uma proteína, para produzir uma molécula. E essas informações estão em formas de código lá dentro do nosso DNA, lá no nosso material, lá dentro do núcleo. Beleza? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Não percam. E, por favor, construam o glossário e revisem essa aula. Um abraço. Ah, desculpa, tem uma atividade ainda. Foi mal, pessoal. Desculpe o erro lá, nós erramos também. Tem mais uma atividade para a gente ir fixando. Parte do núcleo que caracteriza-se por se apresentar como uma estrutura esférica, sem membrana, constituída por proteínas e RNA, onde se formam os ribossomos, assinale a alternativa correta. Será a membrana nuclear, o nucleolo, a cromatina ou o nucleoplasma? Agora é com vocês, rapidinho lá.
E aí, pessoal, responderam? Olha lá, ó, todas as respostas estão nos slides. Vejam, esta parte que não tem membrana, está lá no centro do núcleo, ó, que não tem membrana, é formado por proteínas, tem RNA lá dentro e é responsável pela produção dos ribossomos, gente, é o nucleolo, ó, certo? Então, quem colocou lá, ó, alternativa B, nucleolo. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Por favor, não percam a próxima aula, onde nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos entrar no assunto da genética. Beleza? Um grande abraço.